A razão ou razões que levaram Afonso de Albuquerque a atacar Goa são desconhecidas. Porém, poucas semanas depois do desastre em Calcute, o governador português elaborou um plano para a conquista da cidade e que iniciou um processo que alteraria o equilíbrio de poder no Oceano Índico. Tal como o seu suzerano, Albuquerque era motivado pelo seu sonho de destruir o Islão e tinha consciência do pouco tempo que possuía. Ele teve a oportunidade de presenciar os efeitos da Índia nos homens. O clima esgotante, a mudança de dieta e as doenças tinham um impacto profundo nos portugueses. Como governador, entregou-se aos seus deveres zelosamente. Preparou a frota que tinha a seu dispor para uma nova campanha. Organizou os mantimentos. Estabeleceu disciplina entre a administração e escreveu ao venturoso, informando-o de tudo, ciente da insegurança deste. Albuquerque tinha uma grande capacidade para o planeamento de iniciativas geoestratégicas enormes e, ao mesmo tempo, dedicava uma atenção incansável aos pequenos pormenores. Ele tinha a consciência que, apesar dos portugueses serem os donos do mar, a sua posição no subcontinente era frágil, composta por algumas localidades na costa de Cananor e de Cochin. Ele também tinha contas a ajustar em Hormuz e em Calcute, e objetivos de Dom Manuel I a cumprir: a destruição de Calcute, a conquista de Hormuz, o bloqueio do Mar Vermelho, o controle de Malaca e a continuação da exploração marítima. Todos estes objetivos tinham a finalidade de atingir a ambição do venturoso, a destruição da dinastia mameluca do Egito e a reconquista de Jerusalém. O rei português, que receava atribuir o poder a um só homem, decidiu criar 3 governos autónomos no Índico. Albuquerque possuía a autoridade na costa ocidental da Índia. As costas africanas, do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico eram governadas por Duarte de Lemos, e para lá do Ceilão, Malaca e o Extremo Oriente estavam sob a autoridade de Diogo Lopes de Sequeira. Estrategicamente, esta divisão era um erro, já que nem Lemos nem Sequeira possuíam navios suficientes para cumprir os seus objetivos. O governador da Índia apercebeu-se da inutilidade desta divisão e acreditava que nenhum dos outros governadores era tão capaz como ele. À medida que o tempo passava, Albuquerque conseguiu obter mais navios dos outros governadores e integrá-los sob um comando unificado, uma estratégia que se revelou eficiente, porém que lhe criou inimigos na Índia e na corte, onde acabou difamado perante o rei. Algo que também diminuiu a popularidade do governador foram as reformas militares que o próprio realizou. O desastre em Calcute só ajudou a realçar as falhas na organização militar portuguesa. O Código Militar dos fidalgos portugueses colocava uma maior ênfase sobre os feitos individuais e o saque, do que sobre a tática e o cumprimento de objetivos estratégicos. Os próprios soldados estavam mais ligados pessoalmente à aristocracia do que ao governador. As vitórias eram alcançadas mais por atos individuais de valentia do que por um planeamento racional. Os homens lutavam com uma grande ferocidade, porém os métodos utilizados eram medievais e caóticos. Apesar de toda esta coragem, também estava claro que os soldados, indisciplinados, cediam sob pressão. Para resolver os problemas que afetavam a organização militar portuguesa na Índia, Albuquerque olhou para a revolução militar que vinha ocorrendo na Europa. Nas guerras italianas que marcaram o final do século XV, os vários bandos de mercenários suíços, que eram treinados para marchar e lutar em grupos organizados, revolucionaram as táticas utilizadas no campo de batalha, lutando em colunas altamente manobráveis, armados com piques e alabardas, e arrasando os seus adversários, que lutavam em formações cerradas. Tendo isto em conta, o governador começou então a reorganizar e a treinar as forças militares portuguesas, usando as táticas e a disciplina que revolucionaram a Europa. Quando chegou a Cochin, Albuquerque escreveu a Dom Manuel I, pedindo-lhe um envio de um corpo militar de soldados experientes nas técnicas suíças e de oficiais que treinassem os soldados na Índia, e também iniciou a reorganização e a formação dos soldados. Estes foram organizados em corpos. Cada um destes possuía cabos, porta-estandarte, gaiteiro, escrivão e salário mensal, e também foram ensinados a marchar em formação e a usar os piques. Um mês depois da sua chegada a Cochin,
Albuquerque zarpou para norte, com uma frota de 23 navios, 1.600 soldados e marinheiros portugueses, 220 soldados da costa do Malabar e 3.000 escravos soldados, encarregues do transporte da bagagem e dos mantimentos e, caso fosse necessário, também participariam no combate. Inicialmente, o objetivo desta expedição aparenta ter sido vago. Havia rumores de que os mamelucos estavam a construir uma nova frota no Suez para se vingarem da derrota em Dil, mas mesmo assim, o governador não revelou os seus verdadeiros planos. Quando a frota ancorou no Monte Delhi a 13 de fevereiro, o governador explicou aos comandantes que tinha cartas do rei com ordens para ir a Hormuz. Informou-os também da ameaça no Mar Vermelho, mencionando Goa de passagem, uma cidade que nunca fizera parte dos planos portugueses. 4 dias depois disto, Albuquerque surpreendeu os seus homens, quando decidiu avançar sobre a cidade. O que aconteceu antes do ataque português a Goa foi a visita de Timoja, um pirata hindu que já se tinha encontrado com os portugueses, quando Vasco da Gama navegava no Índico. O pirata aliou-se aos europeus durante o governo de Francisco de Almeida, tendo visitado Albuquerque durante este período e fez-lhe uma proposta. Apesar da aparente coincidência do encontro de 1510, é provável que este tenha sido combinado, especialmente quando temos em conta que emissários do pirata visitaram o governador português em janeiro. Por isso, quando o hindu surgiu diante dos portugueses, aquele possuía uma história bem ensaiada para lhes contar. A cidade de Goa, situada numa ilha fértil entre os rios Mandovi e Zuari, era o entreposto melhor posicionado da costa ocidental do subcontinente indiano. A urbe localizava-se num ponto fulcral entre dois impérios rivais que competiam pela zona sul do subcontinente. A norte, o reino muçulmano de Bijapur, e a sul, o reino hindu de Bijnaga. A cidade de Goa era fortemente contestada por estes dois reinos, e tanto o seu valor particular como a sua riqueza provinham do papel que a cidade detinha no comércio de cavalos. Estes eram importados de Hormuz, sendo originários da Pérsia e da Arábia. Os animais eram cruciais para ambos os reinos, e como eles sucumbiam rapidamente ao clima tropical e não se reproduziam saudavelmente, a necessidade de os importar nunca desaparecia. A cidade também tinha outras vantagens, como o seu porto de água profunda, abrigado dos ventos das monções, a já mencionada fertilidade da região, e a ilha onde se situava, que possuía o mesmo nome da cidade, facilitava a sua defesa e permitia que todos os bens, importados e exportados, fossem taxados de forma eficiente nas alfândegas. O próprio pirata tinha razões para crer que os portugueses atacassem a cidade. Ao longo da costa do Malabar, existiam comunidades muçulmanas governadas por hindus. Já em Goa, a situação era contrária à norma e os seus governantes não eram populares. Os hindus da cidade pagavam impostos elevados e a sua condição veio a piorar devido à presença de mercenários rumes fugidos da Batalha de Dil que os oprimiam. A preocupação do governador não era o bem-estar dos hindus, mas uma possível vingança dos rumes, sendo que estes vinham construindo várias carracas, provavelmente com a ajuda de renegados portugueses, e pediram ajuda ao sultão mameluco. Ou seja, a cidade de Goa estava a ser preparada para funcionar como uma base de contra-ataque muçulmano na guerra contra os portugueses. O pirata hindu enfatizou que era o momento certo para atacar. O sultão de Bijapur tinha morrido há pouco tempo, sendo sucedido pelo seu filho, Yusuf Adil Shah, jovem e que tinha sido da capital do reino para suprimir uma revolta. Esta ação do sultão, conhecido pelos portugueses como Hidalcão, fez com que a guarnição de Goa fosse pouco numerosa, e além disto, o próprio reino estava distraído devido às hostilidades quase permanentes com Bijnaga. O pirata conhecia bem a cidade, a sua topografia e os meios de acesso, e também garantiu que os líderes da comunidade hindu, com quem possuía boas relações, receberiam bem a sua libertação do governo muçulmano. Os motivos do hindu podem ter sido mais complexos, porém, ele revelou-se um aliado leal, e a sua rede de espiões aparentava ser vasta. O governador estava inclinado a acreditar no pirata, e a própria cidade de Goa encaixava-se na sua visão imperial. A sua posição era ideal para o controle do comércio de especiarias, e se os portugueses
possuíssem o monopólio do comércio de cavalos, eles poderiam intervir no jogo político no sul do subcontinente indiano. A isto tudo, juntavam-se os factos de ser uma cidade que podia ser defendida facilmente e não haver nenhum conflito religioso com os hindus. Timoja forneceu os seus 2.000 homens para auxiliarem na conquista da cidade e a 15 ou 16 de fevereiro o governador enviou navios para explorarem a foz do Mandovi e descobrirem a sua profundidade. O rio era profundo o suficiente até para a maior nau da frota de Albuquerque e um movimento convergente de ataque por mar e por terra foi preparado. Os homens do pirata capturaram e desmantelaram uma posição de artilharia em terra e o sobrinho de Albuquerque atacou uma bateria paralela na ilha, na foz do rio. Depois disto, travou-se uma batalha rápida e o capitão das forças de Goa acabou por recuar para a cidade. Entretanto, Timoja tinha se infiltrado nela. Dois representantes de Goa acabaram por se encontrar com a frota portuguesa e ofereceram uma rendição pacífica. Por sua vez, Albuquerque garantiu tolerância religiosa aos hindus e muçulmanos da cidade e exigiu a expulsão dos rumes e da guarnição de Hidalcão. A 1 de março, o governador apoderou-se da praça de uma forma exuberante. Os soldados portugueses foram reunidos no cais e o seu líder desembarcou, utilizando uma armadura ornada. Ele foi recebido por 8 cidadãos goenses ajoelhados, que lhe ofereceram as chaves da cidade. De seguida, cavalgou pelos portões, em cima de uma cela de boroada a prata, com os gritos do povo, o rufar dos tambores, o soar das gaitas, e um frade erguendo uma cruz cravejada de joias e a bandeira da Ordem de Cristo. Depois de se apoderar da ilha, Albuquerque considerou que este novo território pertenceria aos portugueses para sempre e agiu segundo esta crença. Não houve qualquer saque ou violência contra a população da urbe e exploraram-na, tendo passado pelo palácio do sultão, tão esplêndido como o do Samorim, e depararam-se com os preparativos militares dos rumes, carracas a serem construídas, e o arsenal militar continha pilhas de material bélico. O relato de Timoja revelou-se verdadeiro, e Albuquerque ordenou que as carracas fossem acabadas e adicionadas à sua frota. A vitória em Goa foi a primeira grande conquista territorial dos portugueses na Índia, e para assinalar a sua presença, em menos de 2 semanas após a conquista, Albuquerque ordenou a cunhagem de uma moeda nova, o cruzado, também conhecido como Manuel, que seria mais pesada do que a sua equivalente portuguesa, possuindo 4 gramas e 56 de ouro. Esta iniciativa reflete a sensibilidade de Albuquerque para com a situação goense, tendo em conta que figuras proeminentes da cidade tinham bordado o governador acerca da falta de moeda, necessária para revigorar o comércio. A criação da moeda foi anunciada pela cidade por arautos, tanto em português como na língua local. A atenção que o governador forneceu a esta nova moeda demonstra a sua capacidade administrativa, a sua sensibilidade para com as condições locais, a sua capacidade para obter soluções em contextos novos e, ao mesmo tempo, o facto de ser afetado pelo seu sentido cego do seu próprio valor, algo que lhe causou muitos problemas. Aliás, nas moedas de denominação mais baixa, o lado da moeda que normalmente possuía a esfera militar, o símbolo do venturoso, possuía a letra A, para mostrar quem a tinha cunhado. Foi este tipo de ações que forneceram argumentos aos seus inimigos e alimentaram os boatos na corte de que ele pretendia reclamar Goa para si como feudo. Os primeiros passos que ele tomou na administração colonial também provocaram alguns desacatos. Ele nomeou Timoja como coletor de impostos, mas isto ameaçou criar dissidência em ambas as comunidades da cidade, tendo que alterar o posto do pirata. E apesar do governador ter prometido tolerância religiosa, ele baniu a prática de sati, isto é, a imolação das viúvas hindus nas piras funerárias dos esposos. Além disto, o seu sentido de missão cristã e a sua obstinação levaram-no a ordenar execuções sumárias, que provocaram desacatos. Enquanto tudo isto acontecia, apareceram 2 embaixadores em Goa, o do Shah Ismail I da Pérsia e outro do velho adversário do governador, a Wagha Hata de Hormuz, e ambos foram pedir ajuda a Hidalcão contra os portugueses, ficando surpreendidos
com o que tinha sucedido. Mesmo assim, o português apercebeu-se de uma oportunidade para iniciar relações diplomáticas com o Shah xiita da Pérsia, inimigo dos mamelucos sunitas. Albuquerque propôs uma operação militar conjunta. Os portugueses atacariam no Mediterrâneo e no Mar Vermelho, e os persas avançariam pelo Oriente, algo que daria uma oportunidade a Dom Manuel I de realizar o seu sonho de uma cruzada para a conquista de Jerusalém. Por isso, Albuquerque enviou um embaixador a Ismail com uma mensagem e uma carta conciliatória. Esta última deveria ser entregue durante a viagem ao rei fantoche de Hormuz, para que o passado fosse esquecido. Apesar disto, o embaixador português, Rui Gomes, nem sequer chegou à Pérsia, sendo envenenado por Ata em Hormuz. Já em Goa, Albuquerque começou a preparar a defesa da cidade para a eventual tentativa de a reconquistar por parte de Hidalgo. As muralhas tiveram que ser reconstruídas com pedras assentadas com lama, devido à falta de argamassa, e o próprio governador esteve nos locais das obras, dia e noite, de modo a apressá-las. Apesar desta determinação em manter a cidade, quando abril chegou, os portugueses estavam irrequietos. Muitos dos fidalgos não se reviam no desejo do governador. A estação das monções estava próxima. Rumores de que Hidalgo reunia um exército chegaram a Goa. A relação com os habitantes da cidade tinha azedado, devido à severidade da justiça de Albuquerque, e alguns dos capitães deste começaram a ficar irritados por não voltar a Coxim. Se os portugueses não voltassem, isso significaria que teriam que ficar em Goa, à espera do fim das monções, muito possivelmente sitiados pelas forças do sultão. Apesar de tudo isto, Albuquerque recusou-se a ceder. Ainda em abril, o sultão tinha acabado com a rebelião, tendo também negociado tréguas com Bisnaga, algo que o governador não sabia, e estava prestes a montar a armadilha da monção aos portugueses, ou seja, esperar que as monções isolassem os portugueses e impedissem a chegada de reforços, e de seguida atacá-los. Nesse mesmo mês, ele enviou um exército composto por cerca de 40.000 homens, comandados por Palud Khan, para expulsar os portugueses. Quando esta força chegou às margens do Mandovi, rapidamente colocou em fuga os homens de Timoja e montou acampamento. Os portugueses aperceberam-se que o perímetro da ilha, cerca de 29 km, obrigava a que se espalhassem demasiado para defenderem as passagens pantanosas, pelas quais, enquanto a maré estivesse baixa, os homens de Khan poderiam atravessar. Por sua vez, Khan manteve os portugueses ocupados, lançando uma série de ataques, e enviou secretamente cartas aos muçulmanos da cidade, sendo que vários destes começaram a desertar e a engrossar as fileiras do general, que esperava que o tempo piorasse. Durante o cerco, João Machado, um português ao serviço de Hidalgo, implorou aos seus compatriotas salvo-conduto para falar com o governador. Machado era um dos degredados deixado na costa Swahili uma década antes, e aparentava ter sido movido pelas saudades que sentia pelo seu povo. Machado avisou os seus compatriotas que em pouco tempo as forças de Khan seriam reforçadas pela chegada do sultão. Isto e a aproximação da monção levaram o português a aconselhar o governador que abandonasse Goa e que devolvesse as mulheres e as crianças do harém de Hidalgo que tinham ficado na cidade. Ele ainda revelou que este último gostaria de manter boas relações com Albuquerque e que, em troca, daria a este outro lugar onde poderia construir um forte. Apesar da sua situação precária, o líder dos portugueses não cedeu. Quando Khan ficou a saber da sua resposta, este ficou chocado e ordenou a construção de jangadas grandes para o transporte de tropas pelo rio. Albuquerque não só recusou esta oferta, como não acatou os conselhos dos seus homens, acreditando que conseguia aguentar o ataque muçulmano até à chegada da frota vinda de Lisboa, em agosto, e ignorou o seu descontentamento. E, ao mesmo tempo, ele ainda não sabia das tréguas entre Bijapur e Bisnaga. À medida que o tempo passava, os ataques muçulmanos continuavam, as provisões escasseavam e a moral portuguesa diminuía, até o próprio Timoja se desentendeu com o governador. Como em Hormuz, Albuquerque encontrava-se cada vez mais isolado, apoiado apenas por um pequeno grupo de nobres que lhe era leal,
sendo o mais proeminente o seu sobrinho, António de Noronha. A própria população de Goa, tanto muçulmanos como hindus, apoiava cada vez menos a resistência portuguesa. Khan, informado da crescente dissidência dos capitães portugueses, escolheu a altura perfeita para o seu ataque. Na noite de 10 ou 11 de maio, com as chuvas das monções a cair, o vento a soprar forte e a maré baixa, o ataque muçulmano começou. A força de Albuquerque, composta por portugueses e soldados da costa do Malabar, foi apanhada de surpresa e os portugueses, derrotados, foram forçados a voltar para a cidade e alguns soldados locais acabaram por desertar. Em Goa, os muçulmanos revoltaram-se e a luta rapidamente se espalhou pela cidade. Os portugueses refugiaram-se na cidadela e o governador conseguiu manter uma resistência de 20 dias, mas esta era cada vez menos sustentável a cada dia que passava. Hidalcão acabou por chegar a Goa e cada vez mais capitães pediam a Albuquerque que abandonassem a cidade e voltassem para Cochin. O governador, apoiado pelo seu círculo, continuava a insistir na resistência e que o sultão teria que deixar o cerco para lutar contra Bisnaga. Foi só quando João Machado voltou para avisar Albuquerque de que haviam planos para queimar a sua frota que o governador ficou a saber das tréguas entre os dois reinos, e depois de um navio ter sido afundado no canal para lhe impedir a fuga, o governador apercebeu-se do quão insustentável era a sua situação. A fuga da cidadela foi planeada para a noite de 31 de maio e os preparativos foram feitos em segredo absoluto. Albuquerque decidiu não incendiar Goa e jurou reconquistá-la. Ele ainda ordenou a Timoja que matasse todos os muçulmanos que tinham sido presos, e antes da partida dos portugueses, toda a artilharia seria inutilizada, os cavalos seriam batidos e o arsenal e os abastecimentos militares seriam queimados. O pirata hindu começou então a desempenhar a sua tarefa, sendo os muçulmanos convidados a encontrarem-se com o governador em pequenos grupos e depois mortos na rua. Apesar da sua ordem ser absoluta, Timoja decidiu poupar muitas das mulheres e crianças, que foram trancadas numa casa, e as mulheres mais bonitas foram despojadas de joias, vestidas como homens e escondidas nos seus navios. O exército sitiante acabou por se aperceber da retirada portuguesa e avançou sobre Goa. Para atrasar o seu avanço, Albuquerque deixou pimenta e barras de cobre nas ruas, e os cadáveres dos muçulmanos também atrasaram vários soldados, que ficaram horrorizados ao ver os seus parentes mortos. No entanto, apesar destas tentativas, ainda se travaram várias batalhas até à chegada ao cais. Depois do embarque, a frota portuguesa deixou Goa, mas os problemas tinham apenas começado. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.